Tudo começa com uma pergunta que nenhum artilheiro sabe responder. Quantos projéteis serão precisos para derrubar uma aeronave? 100, 1000 ou dezenas de milhares? A lição difícil da Segunda Guerra Mundial foi que disparar contra alvos rápidos e distantes em céus mutáveis é um jogo de probabilidade. Você não mira onde o avião está, mas onde ele estará quando seu projétil chegar, esperando que, ao explodir, aço suficiente preencha o espaço certo. Hoje, vamos atribuir números reais ao problema por arma, espoleta e alvo, e ver como a tecnologia mudou as chances de impossível para difícil, mas possível. Antes de falarmos sobre números, precisamos deixar claro o que estamos medindo. Quando perguntam quantos projéteis derrubam uma aeronave, estão falando da métrica tiros por abate, ou tiros por abate. Geralmente, esses números não são exatos nem testados em laboratório, mas médias de campanha de meses de combate. Isso inclui várias baterias atirando no mesmo alvo, mudanças climáticas, altitudes variadas e muitas aeronaves danificadas pelo flak que conseguem escapar, mas caem depois ou não voam mais. Tenha isso em mente o tempo todo. Estamos lidando com números gerais que suavizam uma realidade caótica. Primeiro, vamos entender como a flak funciona. Um projétil antiaéreo não persegue aviões. A equipe calcula onde o avião estará ao receber o projétil e o detona próximo dali. O objetivo é uma explosão próxima que lança uma nuvem letal de fragmentos pelo espaço que a aeronave está prestes a ocupar. Duas ideias estão fazendo o trabalho pesado aqui: tempo de voo e volume letal. Um projétil pesado pode demorar até 15 segundos para atingir um bombardeiro em alta altitude. Nesse tempo, o alvo já se moveu centenas de metros, o vento empurrou o projétil e a gravidade curvou sua trajetória. Então a bateria deve mirar à frente e acima, não onde o avião está agora. O projétil não exige impacto direto, apenas uma explosão próxima. O raio dentro do qual os fragmentos podem romper cabos de controle, perfurar tanques de combustível ou matar a tripulação é o raio letal. Projéteis maiores lançam mais fragmentos em um volume maior, o que aumenta a probabilidade por disparo. Esses dois fatos levam a duas formas muito diferentes de disparar. Com o tiro previsto, radar e diretores calculam o ponto de antecedência e o tempo do espoleta. Assim, as salvas explodem em uma caixa móvel que a aeronave vai atravessar. Quando a previsão falha, ou o alvo é difícil de rastrear, as equipes mudam para o fogo de barragem, preenchendo uma parte do céu com explosões cronometradas. A aeronave deve atravessar para construir a barreira. De qualquer forma, a matemática é brutal. Se cada disparo tem pouca chance de ser letal, são necessários muitos tiros para a morte se tornar provável. Agora vamos falar sobre espoletas, porque o tempo de detonação é tudo nesse jogo. A espoleta de contato simples explode apenas no impacto, sendo eficaz contra tanques ou navios, mas inútil contra bombardeiros a grande altitude. As equipes de artilharia antiaérea usavam espoletas mecânicas de tempo. Um pequeno relógio ajustado para detonar após um intervalo preciso, para que a explosão aconteça perto do ponto previsto. Quando a matemática era perfeita, funcionavam. Se o alcance, vento ou tempo estivessem errados, ocorria uma explosão cara no vazio. Algumas unidades usavam espoletas ajustadas por altitude barométrica para criar cortinas fixas de explosões, mas isso era impreciso para trabalhos mais delicados. Então, no final da guerra, surgiu a espoleta de proximidade e espoleta de tempo variável, um pequeno rádio que detecta o alvo e detona quando chega perto. A espoleta não garantia acerto em todo disparo, apenas detonava explosões automáticas quando projéteis passavam perto do metal. O efeito na probabilidade foi enorme. No início da guerra, alemães e britânicos usavam espoletas de tempo na artilharia antiaérea pesada. No fim, americanos e britânicos adotaram as espoletas de tempo variável nos canhões navais. Para tornar essas espoletas úteis, você também precisa de um bom controle de tiro. Uma moderna posição de artilharia antiaérea era um sistema completo. Observadores evoluíram para radares, calculadores que convertem velocidade e direção em ângulos de avanço e ajustes de espoleta, além de montagens motorizadas que mantêm as baterias alinhadas. Com radares e calculadores melhores, as explosões ocorriam no momento e local certos, fazendo o tiros por abate cair mais. Ainda assim, o tiros por abate seguia alto devido a 5 fatores que o faziam variar.
Comece pelo calibre e projétil. Canhões leves de 20 a 40 milímetros disparam rápido, mas cada explosão tem raio letal pequeno. Peças de 88 a 128 milímetros disparam mais devagar, mas seus projéteis alcançam alturas maiores e se fragmentam em nuvens maiores e mais letais de estilhaços. Depois, vem o espoleta. Um espoleta mecânico de tempo exige matemática perfeita e um pouco de sorte. A espoleta de proximidade aciona-se sozinha ao detectar aproximação, aumentando muito a eficácia. Depois vem o controle de tiro, radar e direcionadores que miram onde a aeronave estará quando o projétil chegar, não onde ela está quando você puxa o gatilho. Alvo e geometria são tão importantes quanto altitude, velocidade, aproximação, ângulo, formação ou manobras evasivas. Tudo isso influencia as probabilidades. E por fim, a proficiência da tripulação e a densidade de fogo. Tripulações treinadas desperdiçam menos munição e baterias são mais concentradas. Aumente as chances preenchendo o céu na hora e volumes certos. Com a mecânica clara, vamos analisar dados reais da Alemanha, em 1944. Imagine os bombardeiros pesados dos Estados Unidos da América em formação, enquanto a artilharia antiaérea alemã cria uma tempestade. Canhões 88, 105 e 128 guiados por radar e diretores. As avaliações alemãs durante a guerra, resumidas depois em estudos do pós-guerra, apresentam médias impressionantes de projéteis disparados por bombardeiro pesado abatido. O Flak 36 de 88 mm é frequentemente citado com cerca de 16 mil disparos por bombardeiro abatido. O Flak 41 de 88 mm aprimorado reduz esse número para cerca de 8 mil. Com canhões de 105 mm, são cerca de 6 mil disparos por bombardeiro. No topo, canhões de 128 mm em posições fixas e torres de flak alcançam cerca de 3 mil projéteis por bombardeiro. Por que o tiros por abate cai? Com o aumento do calibre, projéteis maiores criam fragmentação mais ampla, cobrindo uma área maior por disparo. Céu. Canhões mais pesados também alcançam as altitudes onde os bombardeiros voam sem perder a previsibilidade balística. Nessas altitudes, melhor controle de direção mantém as salvas no lugar certo. Mesmo a melhor artilharia antiaérea pesada precisa de milhares de tiros para abater um bombardeiro confirmado. Essa é a escala da guerra aérea sobre o Reich. Agora, vejamos a Grã-Bretanha em 1940 e 1941. Durante o Blitz à noite, lutar com os primeiros radares e holofotes era complicado no começo. No setor do Tâmisa Medway, setembro de 1940, registrou cerca de 20 mil projéteis por bombardeiro abatido à noite. Mas veja o que a tecnologia e a organização fizeram em apenas alguns meses. Com a evolução do radar, melhoria dos preditores e controle central dos holofotes, o tiros por abate diminuiu rapidamente. Em janeiro de 1941, alguns setores relatavam cerca de 4 mil projéteis por abate. Em fevereiro, cerca de 3 mil, e os totais nacionais seguiram caindo conforme o sistema melhorava. A lição é simples. Preditores de radar e controle coordenado podem reduzir o tiros por abate em uma ordem de magnitude em um único inverno. No Pacífico, no fim de 1944 e 1945, a Marinha dos Estados Unidos da América mediu projéteis por abate por calibre em ataques kamikaze. Os dados são claros, pois a Marinha monitorou tudo de perto. No mesmo canhão de 5 polegadas, mudar apenas o espoleta mudou tudo. Com espoletas mecânicas de tempo, as baterias de 5 polegadas exigiam cerca de 1.100 a 1.200 disparos por abate. Com as espoletas de proximidade e espoleta de tempo variável, são cerca de 300 disparos por abate, melhorando de 3 a 4 vezes. Com os mesmos navios, tripulações e suportes, armas mais leves eram bem menos eficientes. O canhão de 3 polegadas fazia centenas de disparos por abate, o de 40 mm milhares, o de 20 mm cerca de 9 mil e as metralhadoras .50 mais de 28 mil. Não é que as armas leves fossem inúteis, elas eram vitais a curta distância e para os tiros de finalização. Mas o raio letal delas era pequeno e os pilotos podiam desviar ou mergulhar nessas áreas em segundos. O espoleta de tempo variável criava explosões próximas automaticamente, sem ajustes de tempo precisos, elevando o tiros por abate para centenas. Tendo visto o que armas e espoletas podem fazer, vamos falar sobre os alvos, porque o tipo de aeronave muda tudo. Começando pelos bombardeiros de grande altitude.
Eles são grandes e seus trajetos são previsíveis, o que parece ser uma vantagem para os defensores. Mas os projéteis demoram para chegar lá em cima, a formação é fechada e a altitude amplia qualquer pequeno erro. Explosões previstas podem acontecer perto do avião errado. É por isso que o número de disparos por abate chega aos milhares. Desça para bombardeiros médios e de mergulho. Aqui o voo é mais curto e as velocidades um pouco menores. Quando um bombardeiro de mergulho inicia um ataque, a geometria se estabiliza e o tiros por abate diminui em relação ao fluxo de alta altitude. Você ainda está resolvendo um problema em movimento, só que com números mais tolerantes. Considere agora caças e caças-bombardeiros voando baixo. Para armas pesadas, são alvos difíceis, janelas de engajamento pequenas e manobras rápidas. A artilharia antiaérea pesada fica tão ineficaz que se torna irrelevante. O trabalho vai para as artilharia antiaérea leves e médias, canhões de 20 a 40 mm, 3 e 5 polegadas. Mesmo assim, o custo por abate continua alto porque o raio letal é pequeno e você só tem alguns segundos para agir. No mar, aviões torpedeiros e suicidas complicam ainda mais o problema. De frente ou cruzando baixo, aproximando-se rápido. É aqui que os espoletos espoleta de tempo variável nos canhões de 5 polegadas fazem a diferença. Você não precisa mais adivinhar o milissegundo, o projétil decide. Quando está perto, o tiros por abate dispara para as centenas nesses suportes pesados. Armas leves ainda exigem milhares de tiros, pois seu poder letal é muito baixo. O comportamento da formação é importante. Formações fechadas de bombardeiros protegem mutuamente, mas deixam as rotas previsíveis, facilitando que armas antiaéreas criem barreiras de explosões. Formações mais abertas são mais difíceis de cercar e podem aumentar o tiros por abate, embora paguem por isso com menos armas se apoiando mutuamente. Alvos, formações e preços de aço bem diferentes para cada abate. A geometria também importa. Tiros cruzados exigem mais antecedência e um tempo muito mais preciso. Qualquer erro faz a rajada passar atrás ou à frente. Engajamentos frontais ou perseguições diminuem o erro angular, mas alteram rapidamente o alcance lateral, ideal para espoletas espoleta de tempo variável, que dispensam configurações de tempo exatas. Em terra, várias baterias preferiam caixas de cruzamento para fluxos de bombardeiros. No mar, defensores preferiam aproximação frontal, pois navios controlam o acesso. O fogo previsto em corredor é eficiente quando você consegue rastrear bem o alvo, e os retornos do radar são estáveis. A altitude é conhecida e a aeronave não faz manobras bruscas. O fogo de barragem é uma alternativa de reserva. Monte uma cortina na altitude e direção desejadas ou empilhe várias camadas. Ela consome muita munição, mas em grandes formações ou nuvens, pode ser a única forma de posicionar fragmentos no caminho das aeronaves. O tiros por abate sobe no disparo de barragem porque muitos projéteis quase acertam, mas a tática ainda causa danos, dispersa as formações e reduz a precisão dos bombardeios. Claro, as aeronaves revidaram. As equipes e planejadores tentaram aumentar o tiros por abate, mudaram altitude e rotas para evitar áreas conhecidas e torres de flak, obrigando os defensores a adivinhar. Lançaram papel alumínio para confundir radares e dificultar entradas limpas dos preditores. Os ataques eram cronometrados e usavam distrações para saturar as defesas, impedindo que qualquer bateria acompanhasse todas as formações simultaneamente. Sob fogo intenso, os bombardeiros usavam manobras bruscas e o parafuso, manobras violentas e extenuantes que confundiam as configurações dos fusíveis e os ângulos de tiro. Outros voavam baixo, passando por baixo das zonas de fogo intenso e trocando um perigo por outro. Cada ação visava aumentar o erro do defensor e forçar o uso de barragens que gastavam muita munição. Taticamente, isso aumentava as chances de sobrevivência. Estrategicamente, transferia o peso para a logística. Cada número de tiros por abate envolve uma conta logística. Se milhares de projéteis são necessários para derrubar uma aeronave, cada ataque vira uma operação logística. Os estoques de munição acabam rápido. Espoletas, principalmente as espoletas de tempo variável do fim da guerra, viram gargalos na produção. Canhões pesados desgastam canos e peças de recuo, obrigando as equipes a ciclos constantes de manutenção. E todo esse aço precisa ser transportado em vagões de trem, caminhões e navios, levando caixas até as linhas de artilharia e torres antiaéreas.
Defesas só podem ser densas onde o suprimento consegue acompanhar. Quando você lê que a defesa de uma cidade disparou centenas de milhares de tiros numa campanha, você vê o custo da probabilidade em aço, tempo, trabalho e combustível. Se esses números de campanha parecem extremos, veja a matemática de forma simples. Se um projétil tem chance de 1 em 10 mil de ser letal, espera-se cerca de 10 mil disparos para uma morte. Aprimore fusível, radar e previsão para que cada disparo tenha 0,1% de chance. Assim, serão necessários cerca de 1000 tiros por morte. Essa é a história do FLAC. Ao aumentar a chance por disparo, o número de disparos por morte cai drasticamente. Na Segunda Guerra Mundial, o FLAC não visava disparos perfeitos, mas sim um jogo de números. Diretores de radar e espoletas de proximidade reduziram o uso de dezenas de milhares para centenas de projéteis por abate nos melhores sistemas do fim da guerra. Quando você não pode mudar o alvo, mude a probabilidade. É assim que a engenharia vence guerras aéreas.